Bem-vindos a mais um podcast Conexão Inteira. Eu sou a Bia, estou aqui com a minha parceira Amanda. Tudo bem, Amanda? Tudo bem, Bia, e você? Tudo bem também. E hoje o nosso tema é: será que você é permissiva com o seu filho? E aí, né, Bia? Permissividade. Eu vejo hoje muitas pessoas que acham que disciplina positiva é ser permissivo, sabia? Sim. E hoje a gente vai tentar desmistificar um pouquinho isso também, né? A gente tem aqui alguns pontos para você que está ouvindo a gente, para você que acha ou, né? Não sei se eu sou permissiva. Às vezes eu acho que sim, às vezes eu acho que não. Então a gente trouxe aqui alguns pontos para vocês analisarem mesmo se vocês estão sendo permissivos ou não. Tem algumas perguntinhas que ajudam a identificar se você está sendo permissivo ou não. E a gente vai citar algumas e vocês respondam aí se sim ou não, tá bom? Então a primeira é: você não sabe dizer não? Você sente essa dificuldade de falar não para alguém, para alguma pessoa, até mesmo para o seu filho, né, para sua filha? Você se preocupa demais com o que os outros vão dizer de você? Você evita de ver a sua criança frustrada? Você não gosta de estresse, evita conflito, evita esse estresse? Por acaso você tem essa necessidade de agradar a todos? Você costuma ceder muito? Por acaso você tem dificuldade de ouvir o choro da sua criança? Você evita de ver ela sofrer, você sente uma aflição só de ver ela sofrendo porque ela quer aquele chocolatinho bem na hora do almoço, né, Amanda? E aí você fala: ai, tadinho, ele tá chorando, ele tá Ai, não vou deixar ele chorar, eu vou dar esse chocolate para ele parar de chorar. Então, esses são alguns pontos, né? Alguns pontos que a gente pode analisar no nosso dia a dia e até tentar se perceber, né? Então, muitas vezes a gente tenta não entrar no conflito com a criança, então a gente dá antes dela chorar o que ela tá pedindo, ou assim que chora já dá, né? E também tem a questão de se a gente tem dificuldade de criar regras, né, e limites para essa criança. Então, se você perceber que você tem uma grande dificuldade de criar essas regras, esses limites para os seus filhos, acenda uma luzinha amarela. Amarela, né? Laranja, quase amarela, laranja, quase vermelha. Porque pode ser que você esteja sendo permissiva, sim. E aí, qual é o problema da gente ser permissivo demais, né, Bia? A curto prazo, você, né, tá tendo ali um filho, uma criança que não sabe lidar com o não, que não tem limite, que né, acha que o mundo gira em torno dele, então tudo e todos têm que fazer tudo por mim, né? Então, é aquilo que a gente fala do reizinho da casa. Então, todos estão aqui para me atender sempre. E a longo prazo, é um adolescente, um adulto que não vai desenvolver responsabilidade, né? Então, vai estar sempre esperando que alguém faça por ele, né? Não vai saber lidar com as próprias frustrações, porque não aprendeu, nunca se frustrou. Então, lá na frente, alguma coisa que não dê errado, como que esse adolescente vai lidar com essa frustração? Não consegue lidar. Sim, e só para explicar aqui para o pessoal que está ouvindo a gente, né? A parentalidade, ela tem 4 tipos. O permissivo é um deles. Tem também o negligente, tem também o autoritário e tem a parentalidade consciente, né? Que é onde a gente atua, onde a gente trabalha, que é o meio termo entre você ser permissivo e ser autoritário. Então, existe esse meio termo. Por quê? Porque a criança precisa de limites claros, mas também precisa dessa gentileza, né? Então, às vezes, a pessoa que entra nesse lugar de permissivo, né, com os filhos, talvez ela tenha esse passado, né, de que, meus pais foram muito autoritários, eu não quero ser assim com os meus filhos, e acaba indo para o outro extremo. Então, a gente começa a se observar mesmo e a entender que isso também não é o caminho, né, Amanda? A gente precisa se policiar muito, assim. E quando a gente entra no caminho do meio,
a gente às vezes fica confusa, né? Será que eu tô sendo flexível ou será que eu tô sendo permissiva? Verdade. É bem tênue essa linha, né, Bi? É bem Sim, tênue. sim. Permissividade e flexibilidade. E acho que seria É. legal a gente dar alguns exemplos, né, dessa Uhum, diferença entre ser flexível e permissivo. Então, a gente falou lá alguns pontos que a gente analisa se estamos sendo permissivos ou não. E quando a gente fala de flexibilidade, é sempre a gente analisar a situação, se está aberto para você fazer uma exceção ali naquele momento ou não, né? uhum. Porque Sim. o que não pode é virar regra, né? Virar rotina. Então, tudo que a criança pede é dado, tudo que a criança quer é feito, tudo que a criança fala é tomado como verdade. Então, isso é ser permissivo. Então, você ser flexível, na minha visão, eu enxergo que está muito conectado com você ser acolhedora também, né? Então, você acolhe a situação, você acolhe a criança, você acolhe o momento, acolhe o que está acontecendo. E você analisa se diante daquilo, né, você vai ceder ou não. É uma regra da nossa casa? Esse aqui é o ponto final do limite? Então, por exemplo, aqui em casa, toda noite antes de dormir, o quarto precisa estar em ordem. Todos os brinquedos, sabe, pode bagunçar o quanto quiser durante o dia, mas antes de dormir a gente vai guardar os brinquedos. Uhum. Já é uma regra da casa. E aí depende muito da família também, né, Amanda? Porque essa Sim. regra pode caber muito bem na tua casa, mas na minha, Exatamente. eu já tenho eu já preciso ter um senso de organização, tipo, que ele organize, vai, meio-dia e às 8 da noite. Então, Exatamente. Por isso que eu falei, cada família cria sua regra, né, Bi? é. Então Isso é importante. a gente precisa prestar atenção nisso. E aí, o permissivo ele também tem um lado negativo, que é a pessoa que está sendo permissiva, ela está deixando que a criança, né, as pessoas também, ultrapasse o próprio limite dela. Então ela cede, a ponto de não ter mais o que ceder, sabe? Então, por exemplo, a criança tá demandando muito, ela tá querendo muito. Mãe, agora eu quero comer cachorro quente. Aí a mãe vai lá, faz o cachorro quente e tal. Entrega bonitinho. Não, agora eu quero macarrão. Aí a mãe vai lá, faz o macarrão, porque não quer ver a criança sofrer, não quer ver a criança se frustrar, né? Então vai lá, faz o macarrão, não sei o que lá. Então ela cede seu próprio limite, esse autocuidado dela, né? Essa energia dela tá indo. Então ela precisa também estabelecer esse limite claro. E lembrando também que a criança chegou agora, então ela precisa de uma orientação, ela necessita dessa orientação nossa, de adultos responsáveis, para explicar para ela como que funciona essas normas sociais, como que funciona essa rotina familiar e como funciona também a família dela, né? Porque, como a gente falou, de cada família tem uma regra diferente, então ela vai ter que se adequar aos seus limites, aos limites do seu marido. Vocês dois têm que se alinharem, né? Porque senão não conversa. Eu e a Amanda, a gente já fez uma live falando sobre esses conflitos, né, com o nosso parceiro, a nossa parceira. Então, primeiro de tudo, você tem que se alinhar com o seu marido. E aí, depois de alinhado, você passa esses limites claros para a sua criança, né? É fundamental, assim, também, a gente questionar os limites. Foi uma das coisas que eu mais fiz, assim, quando eu comecei a estudar, foi questionar. Porque o nosso normal é repetir o padrão, né, que a gente recebeu de educação. Exato. Por isso que eu acho que tudo tem que ser visto meio que num contexto ali do momento, entende? Então pode ser que hoje você flexibilize mais isso, amanhã não. Então essa questão que você falou do limite é muito legal, Bi, da gente observar que toda vez que você perceber que o outro ou seu filho estão invadindo, né, o seu limite, é porque já não está sendo
respeitoso, você está sendo permissiva, né? Então, se invadiu, se você se sentiu invadida naquele limite, naquilo que estava legal para você, que era adequado para você, já acende de novo a luzinha, porque está sendo permissiva, né? Todos temos um limite e eles precisam ser respeitados, né? Eu vejo muito que essa questão de você ser permissiva demais acaba sendo um desrespeito com você própria. Sim. Exato. Então você está se desrespeitando também, porque você está entregando mais do que você pode entregar. Tá? Você está fazendo mais do que você pode fazer. Então, além de todas as consequências que a gente já falou, né, que impactam na vida da criança, né, desse adolescente, na vida adulta, também tem essas consequências para você mesma, né? Para nós mesmas, quando nos identificamos nesse lugar de permissividade. Não generalizando, mas a maioria das mães que tem essa dificuldade em colocar regras, limites para os filhos, muito possivelmente tem isso nos outros relacionamentos também, né? Então, é uma questão ali geral. Eu quero estar agradando todo mundo, eu faço tudo para todos, sabe? Eu quero ser aceita, eu quero que gostem de mim, eu quero... E isso, cara, acaba sendo um desrespeito com você mesma, porque você não se atende para poder atender o outro, né? Então, um ponto bem importante aí da gente observar. Eu gostei de você ter trazido essa questão do limite, porque acho que está muito ligado, né, Bi, com essa permissividade e essa autoobservação que a gente tem que fazer diariamente. Com certeza. E quando você tem poucas ferramentas para atuar, né, com os desafios da nossa criança, além de você provavelmente cair numa repetição de padrão daquilo lá que você foi educado quando você era criança, você pode cair também nesses extremos, né? Então, dependendo do seu humor, dependendo do dia, ou você dá um grito e bate, ou você larga a mão, fala, ai, tá bom, vai, faz, que eu não quero ter dor de cabeça, deixa o menino pular, deixa o menino pegar lá na cortina, tacar fogo na cortina, não quero nem saber, eu tô cansada. Então, é uma mãe cansada, né, amiga? Porque ela vive nesses extremos. Ou ela é muito rígida, que gasta energia pra caramba, né? Porque quando você é autoritária com o seu filho, quando você bate, quando você grita, quando você coloca de castigo, você vai ouvir choro, você vai ouvir... É um desgaste emocional, né? É um desgaste do caramba de energia. E quando você larga a mão, né? Você tá cansada, fala, ai, meu, faz. Então, é por isso que é importante a gente estudar para ser pai e mãe. Porque na disciplina positiva, só a disciplina positiva, você tem 52 ferramentas para você usar aí, ter cartas na manga para quando a sua criança demandar, você tirar uma, duas, às vezes eu uso 3, dependendo do dia, mas você sabe lidar daquilo da melhor forma, e é rápido, né, amiga? É um negócio sim. muito mais rápido do que se eu gritasse com ele. Sim, com certeza, com certeza. E aí, Bi, eu acho que seria legal a gente falar de algumas ferramentas, assim, que seriam bacanas de usar, que são flexíveis, mas não são permissivas, né? Então, quando a gente fala assim que não dá para dar tudo, não dá para fazer tudo e tal, também não é você ser extremamente autoritária e colocar todas as regras, e as regras terem que ser seguidas como leis, porque, né, senão a criança vai ser castigada se não seguir esse limite, essa regra que é imposta. Não, calma, existe uma flexibilidade aí, existe a questão de você dar escolhas limitadas para a criança, né? Então, as escolhas limitadas eu acho que casa muito bem com esse contexto que a gente está falando de permissividade, porque a permissividade, a criança pode fazer o que ela quiser. E quando você dá escolhas limitadas, você está deixando que a criança tenha autonomia para escolher, então você não está tirando essa autonomia dela, mas, no fim das contas, como é você quem está dando as escolhas, você tem um limite ali, né? Você que escolhe, exatamente. Então, você está criando um limite, né? Isso é muito legal. Até esses dias eu estava comentando, né, que eu coloco algumas roupas para o meu filho escolher, dou opções para ele e ele escolhe. E aí, uma colega até perguntou assim, nossa, mas você deixa ele escolher?
Eu falei, sim, porque ele que vai se vestir, né? Quem vai usar aquela roupa é ele. Então, nada mais justo que ele escolha. Mas nem por isso eu vou deixar, sei lá, ele, sei lá, ir no parquinho, não, mas ir, por exemplo, numa festa, né, social, de pijama, vestido de pijama, exatamente. Então, você dá escolhas, você não é tipo, faz o que você quiser aí, tá tudo bem. Não, você dá escolhas, e isso para tudo, né? Então, para todas as situações, é legal essa flexibilidade de você dar escolhas limitadas para não tirar a autonomia da criança, mas mesmo assim você manter o controle da situação em si, né? O limite daquilo que até social, né, Bi? Sim, social e familiar. E eu percebo também, Amanda, que você falando aí da festa, né, com a roupinha de pijama, duas coisas. A primeira é que, assim, por exemplo, numa outra situação, você pode falar, olha, filho, tem esse, qual que você prefere? Não, mamãe, eu quero aquele. Não, aquele lá não é uma opção. Só que a criança insiste, a criança ela é muito curiosa, pelo menos o meu filho é pra caramba, assim, que eu tenho que explicar nos mínimos detalhes e às vezes a gente não tem paciência, né? Só que aí você vai resgatar lá a sua criança interior, tal, não sei o quê. Mas voltando aqui, eu falo assim pro meu filho, olha, filho, não dá para você ir numa festa com um pijama, esse pijama já tá um pouquinho desgastado, tá vendo esse furinho? Esse furinho também não é legal. Então, essas duas opções aqui são as mais bonitinhas para você sair. Qual que você quer? Então, eu demando um pouquinho mais, sabe, de explicação. Isso faz parte, porque as crianças, elas estão compreendendo o mundo agora, elas querem saber, tipo, eu quero ir com essa, por que eu não posso? Você também não ficaria curiosa? Por que eu não posso? Não é tipo, pronto, acabou, coloca essa, cala a boca, sabe? Então, tenha paciência com a sua criança, porque elas são curiosas. E eu sei que às vezes é um saco de ter que explicar, mas... Aqui é igual, aqui, viu, Bi? É igual. Então, e é exatamente isso. Além de você explicar o porquê, né? Você dá as escolhas, tem a negociação. E, cara, eu tenho achado muito sadio a negociação, sabia? No começo eu achava muito saco, assim, eu tô negociando com uma criança de 3 anos e meio. Uhum. Meu Deus, e que, né? Aonde cheguei? Estou aqui negociando a roupa de uma criança de 3 anos e meio. Mas se você for pensar, cara, quando a gente fala de criar nossos filhos para o futuro, a longo prazo, educação a longo prazo, meu filho vai ser um excelente negociador, porque ele não aceita nada de primeira, nada. Uhum. Tudo ele precisa questionar, tudo ele precisa entender o porquê, tudo ele precisa negociar, e é muito engraçado como eles repetem essas coisas que a gente fala, né? Então aqui, gente, eu amo quando ele faz isso. Eu dou uma opção. Então, por exemplo, eu falo assim, filho, vamos assistir 10 minutinhos de TV, depois a gente vai comer papai e depois a gente vai tomar banho para dormir. E aí a gente vai desligar a TV e vai dormir, tá bom? Aí ele fala assim, mamãe, eu tive outra ideia. E se primeiro a gente comeu papá, assistindo TV, e aí nessa, cara, a gente entra numa negociação assim, que às vezes a gente dá 2, 3, 4 opções de formatos diferentes. Mas você percebe que mesmo assim, todas as coisas serão feitas? E você percebe que isso é flexibilidade? Isso é flexibilidade pura, cara. Isso é flexibilidade pura. Na prática. E assim, eu acho lindo. No começo eu falava, não é possível que esse moleque de 3 anos, sabe, tá tentando me dobrar, né? Porque ele vai tentando. E se for assim, e depois a gente fizer isso? Até que a gente chega num consenso. E aí, normalmente, na maioria das vezes, eu consigo entender qual que é a questão por trás, né? E consigo dar um final que ele aceite. Então, né, você vai negociando, e ele fala, legal, gostei dessa, mamãe, então vai ser essa. Então, tipo, ou então eu acabo cedendo, tipo, se eu vejo que é uma opção bacana que ele deu, eu cedo também. Tipo, não, filho, eu acho que tá adequado. E por que não, né? A gente tem um medo de tipo, cara, se eu aceitar o que ele falou, eu vou estar sendo permissiva? Não. Porque se dentro do que ele falou
todas Ok. as regras estão sendo cumpridas, não importa a maneira, né? Ó, a flexibilidade. Ordem, Não né? importa a maneira, a ordem, mas todas as questões vão ser cumpridas, por que não? Não Uhum. é? Por que não? Eu achei isso maravilhoso, sério, assim, eu fico muito feliz hoje de ver o quanto ele já enraizou mesmo isso. Então, ele é uma criança que não aceita nada de primeira. E Tudo ele vai questionar. desenvolve também a criatividade, né? Ele tá sendo criativo na hora que ele coloca essas coisas, porque às vezes ele fala, porque ele sabe que você vai ouvir ele, mas ele tá falando, e aí você fala outra coisa e ele tem a criatividade de outra coisa, então assim, isso também desenvolve. E a flexibilidade, o que que é, né, na verdade? Exatamente isso que você falou, eu tenho um objetivo, como que eu faço para alcançar esse objetivo? Eu posso vir por aqui, pelo lado direito, pelo lado esquerdo, por cima, por baixo, mas esse é o meu objetivo. Eu não vou largar a mão desse objetivo, né? E aí, qual ferramenta da disciplina positiva que a gente também desenvolve essa flexibilidade? O foco em solução. Porque quando você está com foco em solução, você fala, o que eu tenho em mãos aqui para solucionar o problema que eu tenho? Então, a criança também vai estar desenvolvendo essa flexibilidade. Isso é muito doido, assim, né? Porque eu me pego com essas dificuldades, assim, de ser flexível. Então, eu também estou aprendendo. Ao mesmo tempo que eu sou um mestre do meu filho, eu também sou aprendiz do meu filho. Eu também, né? Eu paro, escuto ele, as opções dele. E é bem bacana. Sim, com certeza. E é muito legal você começar a ver esses resultados, né, a curto, médio e longo prazo. Eu fico super feliz, assim, de verdade. Embora seja desgastante às vezes, né, porque às vezes você tá com um pouco de pressa. Uhum. E aí que tá o que eu falei lá atrás de você analisar cada situação. Por quê? Porque vai ter vezes que não vai dar para negociar. Uhum. Vai ter vezes que o momento, a situação, a questão é inegociável. Uhum. E aí você vai ter que ser firme e gentil. Tem hora que vai rolar uma negociação, tem hora que não vai rolar uma negociação, sabe? Então, não. O Vitor, ele nunca foi de pedir muito brinquedo em loja. Agora que eu percebo que ele tá começando a pedir mais. Mas como sempre a gente, né, a questão de você fazer combinados antes, né? Então, sempre que a gente vai sair, eu já falo qual que é o objetivo daquela saída e o que vai ser feito, o que não vai ser feito. Quando ele pede algum brinquedo e quer alguma coisa e eu falo que naquele momento não, e eu explico para ele o porquê que não, já combinamos lá atrás, né? Então, se você leva seu filho numa loja de brinquedos e você não avisa que você tá indo comprar um brinquedo para o aniversário do amiguinho e não para ele, gente, desculpa, ele vai querer brinquedo, caramba. Ele vai querer, e mesmo ele vai querer. Exato, então fazer esses combinados, né, antecipadamente ajuda muito nessa hora. Então, querer eles vão querer, eles sempre vão querer. Só que aí eles se lembram de qual era o combinado. Hoje não, outro dia talvez a gente compre, hoje não foi para isso que a gente veio. Sabe? E aí, com todo o amor, com toda a delicadeza, você vai falar não. E ponto. Não. Hoje a gente não vai levar nenhum brinquedo. Então, é legal da gente perceber que não é só ser flexível também o tempo todo. Algumas horas não vai rolar. E eu acho que esse é o grande achado mesmo, assim, da disciplina positiva, né? Esse equilíbrio entre você ser firme e você ser gentil. Entre você saber dizer não e você saber flexibilizar. Eu acho que é aí que é a grande jogada mesmo que acaba fazendo toda a diferença na educação das crianças, assim, ao meu ver. E eu gosto muito daquela analogia lá, que eles usam como se fosse o rio. Esse caminho do meio é o rio. Eu amo. E aí a permissividade é uma margem do rio. O autoritarismo é a outra margem do rio. Então, você vê como tem essa linha tênue, tanto na margem da permissividade, né? Então, é por isso que quando a gente começa a estudar isso, a gente fica meio doida, né? Porque a gente fala, será que eu tô sendo permissiva ou eu tô sendo coerente, né? Eu tô sendo flexível. E a mesma coisa acontece no autoritarismo, né? Quando você impõe o limite, a gente às vezes fica confusa, será que agora eu estou sendo autoritário ou estou só colocando limite? Por isso que a gente fala de tanto de estudar, né?
E por mais que você estude, Amanda, tem também um outro ponto, que é a nossa intuição, né? Então, tem vezes, assim, que nenhuma ferramenta, você mesmo sabendo das 52 e mais um pouco, a sua intuição fala mais forte. Então, quando você sente, quando seu coração sente, vai lá e faz o que o seu coração sente. Exatamente, exatamente. Então, poxa, por que será que isso aqui está acontecendo? O que será que meu filho está tentando me dizer com isso? Por que será que eu estou reagindo dessa forma? Como que eu posso lidar com isso de uma forma que seja respeitosa para todos, né? Tanto para você quanto para os isso que eu ia falar, que seja respeitosa para todos, né? Que seja adequada para todos nós. Então, é estarmos presentes, é estarmos conectados com essa nossa intuição. A Maíra do Canto Maternar, ela contou um relato que ela passou com a filha dela, a Nara, na escola, que eu achei incrível, assim, o relato dela. Que ela foi levar a filha para a escolinha, a Maíra ela não mora aqui no Brasil, né? Ela mora na Espanha. E lá as escolinhas já estão começando a ficar um pouco mais flexíveis, tá? Já estão voltando ao normal. E a Nara ama a escola, ama estar lá, foi assim os dias certinhos. Só que do nada ela começou a chorar, ela começou a falar: mãe, não quero estar aqui, não quero estar aqui, não quero estar aqui. E a Maíra, ela fez, sabe, aquela técnica do coraçãozinho na mão, ela conversou com ela, validou o choro dela, acolheu o choro dela. E mesmo assim, ela sentia que, nossa, e aí é que tá, né? Ela tá sendo gentil e a firmeza seria: filha, eu entendo e agora eu vou trabalhar, beijo, tchau. Só que aí, não, ela sentiu, não, eu vou levar a Nara para casa, sabe? Então, a intuição falou maior. E ela falou, explicou para a filha dela: olha, filha, agora eu vou ter que trabalhar, era para você estar na escolinha, a mamãe não vai poder ficar aqui com você e tal. E a Nara super entendeu, assim, sabe? E ficou brincando lá sozinha com as bonecas dela, fez festa do pijama. Então, às vezes, assim, o que fala mais forte mesmo é a nossa intuição. E aí é que falam, né, amiga, que aí muitas mães caem nesse buraco aí de: ai, quando você virar mãe, vai ser tudo intuitivo. A amamentação é intuitiva, o sono é intuitivo. Ah, Jesus! Não. Oh, caramba! Não é, gente, não é. A gente precisa resgatar, e a gente já falou sobre isso também, né? Que é esse resgate da nossa intuição. Não é que ela não exista, existe sim, mas nós estamos desconectadas. Então, né, vamos ficar atentas, precisamos estar atentas a todo momento. Por quê? Porque, infelizmente, as nossas dores, as nossas feridas e os padrões que nós aprendemos, nossas crenças limitantes, elas estão acima da nossa intuição, sabe? Elas acabam falando... Exatamente, elas acabam falando um pouco mais alto que a nossa intuição. A gente não consegue escutar essa intuição. Então, quando a gente vai desenvolvendo esse trabalho de quebra de crença, de quebra de padrões, de desconstrução social, você vai se reconectando com a sua intuição. E aí eu acho isso é muito legal, né, Bi? Porque você percebe, você consegue ter esse tino que a Maíra teve, né? Então, peraí, tô aqui, já tentei todas as ferramentas que conheço, eu preciso ser, né, firme, gentil e tal, mas espera, tem alguma coisa por trás. E ali ela falou o momento da intuição dela. Talvez se ela não estivesse conectada, né, todo esse trabalho que ela já desenvolve, né, que ela já desconstrói na vida dela, dessa conexão que ela consegue fazer com ela mesma e com a filha dela, talvez ela não tivesse tido. Ela tivesse simplesmente pego a ferramenta e, tipo, aplicado. Tipo, não, agora eu vou ser firme e vou aplicar e ponto. Então, tipo, é um trabalho, e é um trabalho diário, e é um processo que a gente vai continuar exercendo para o resto da nossa vida, né? Então, gente, ser permissiva, ser autoritária ou ser uma educação positiva, tudo isso é uma desconstrução e uma reconstrução, né? E a gente precisa estar conectada conosco, em primeiro lugar, né? Com a gente mesma, para depois a gente conseguir se conectar com os nossos filhos. E aí vai entrar o que a gente falou bastante de saber o momento de ser firme, saber o momento de ser flexível, saber o momento de ser acolhedora, né? Existem todas essas nuances para a gente
entender em quais momentos elas vão ser usadas, né? Então, existem todas essas nuances, né, para a gente identificar em quais momentos elas vão ser usadas. Então, aqui, eu preciso ser acolhedora? Não. Preciso ser mais firme? Não. Preciso, né, ser mais flexível? E aí vai da gente realmente fazer esse trabalho de estar conectados conosco porque quando nós estamos conectadas conosco, fica mais fácil da gente se conectar com a criança, né? Uhum. Quando a gente está desconectada da gente, a gente gasta uma energia muito maior para tentar entender o que a criança está querendo, está necessitando, porque a gente não sabe nem o que a gente está precisando, entendeu? É verdade. Então, tipo assim, como que eu vou entender o que meu filho está querendo se eu não sei nem o que eu estou querendo? Uhum. Então, existem aí algumas camadas, né, pra gente trabalhar. E lembrando também que é um processo, não é porque você ouviu esse podcast que, nossa, agora eu não vou ser mais permissiva. Não, é um processo. Você começa a observar, se auto-observar, né? Observar esses padrões, observar se é um padrão de repetição, observar se é um padrão cultural, né? Que as pessoas, ai, não, meu filho tá lá causando e eu só vou sorrir. Falar, meu filho bateu na sua filha, né? Criança, né? Então, não façam isso, sabe? A gente tem que botar limite, sim, nas crianças. Eles precisam desse limite. Precisam, é muito importante. Bom, gente, então eu espero que essas questões que nós trouxemos, essas reflexões que nós trouxemos, sejam um pontinho, né, de luz aí para quem estava com essa dúvida, tipo, ai meu Deus, será que eu estou sendo permissiva demais? Ou não? O que será que eu faço? Né? Será que isso vai ter consequências ruins ou não? Enfim, eu espero que essas reflexões tragam aí um pontinho de luz para vocês e que vocês tenham gostado do tema. A gente pede, por favor, que vocês interajam, mandem, né, temas que vocês gostariam que a gente gravasse. Isso ajuda bastante aqui no nosso processo, né? Porque a gente quer sempre trazer o que o público quer ouvir, né? Então, quais são as dificuldades aí? Quais são as demandas? Quais são as questões? Porque às vezes vocês querem que a gente traga? Às vezes é tão difícil a gente identificar, né? Porque a gente já passou por isso e agora está vivendo um outro momento. Então, a pessoa que está iniciando agora começa a ter dificuldades em certas coisas que pra gente já é normal. Então, é muito importante, assim, essa interação com vocês. Por favor, deixe aqui nos comentários algum tema que você esteja passando, algum desafio com a sua criança. Compartilhe também esse vídeo, né, com seus amigos, suas amigas aí, com o parceiro, com a parceira. E deixe o seu like, isso vai ajudar muito a gente, vai deixar a gente muito feliz, né, amiga? Sim, é isso aí, gente. Deixem seu like e façam a Amanda e a Bia felizes. Yes! A gente faz aqui esse trabalho com muito humor, né? E é isso, então. Obrigada por estarem aqui, por nos ouvirem até agora. E até o próximo episódio. Um beijo, Bia. Até o próximo. Um beijo, Amanda. Um beijo, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.